no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo de número 22, verso de número 39. Nós estamos estudando o grande mandamento, estou fazendo uma série de sermões sobre amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força. E hoje eu vou falar sobre o segundo mandamento, fazer uma série agora sobre amar o próximo, né? A palavra do Senhor diz assim, eu quero ler toda essa parte, do 34 até o 40. Diz assim a santa palavra de Deus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pai do céu, nós te damos graças e te pedimos que na autoridade do nome de Jesus, o Senhor, de forma graciosa, maravilhosa, nos encha da tua presença. Convidamos, Senhor, a tua santa, maravilhosa Trindade para habitar conosco aqui nesse momento de culto. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Que a tua palavra, de forma maravilhosa, poderosa e santa, transforme, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento e todo o nosso viver. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amarás o próximo como a ti mesmo. Por que é importante falar sobre amar o próximo hoje? Lembre-se que eu estou fazendo uma análise do nosso tempo, não é isso? Me propus a fazer um raio-x do tempo, da nossa contemporaneidade, de como pensamos, de como vivemos. Assim como Jesus fez na sua época. Ele conversava com todos aqueles que estavam ao seu redor e fazendo uma análise daquela forma que eles viviam, né? Eles tinham 613 leis, por exemplo, aqueles que se colocavam os doutores da lei, né? E a forma que eles viviam dizia exatamente como eles criam naquele tempo, naquela época e na sua forma de viver. E Jesus nos ensinou a olharmos, ver o mundo, entender como as coisas funcionam. Ele diz assim, vocês sabem quando vai chover. O céu fica avermelhado. Aprendam a discernir o tempo. Aprendam a discernir as coisas que estão acontecendo. E exatamente por essa palavra, nós começamos a estudar sobre amar a Deus sobre todas as coisas e agora nós vamos olhar para esse próximo. Como nós pensamos hoje? Como a humanidade age hoje? Será que realmente amamos o nosso próximo? A nossa era, o nosso tempo, ele é marcado pelo isolamento relacional. Pessoas estão vivendo de forma isolada. Mesmo em meio à hiperconectividade, mesmo estando presente nos celulares, mesmo quando tudo nós podemos a um toque falar com a pessoa do outro lado da terra, mas as pessoas têm se sentido sós. É normal isso, né? Agora eu estou estudando psicologia e tenho ouvido isso o tempo inteiro dos outros colegas, dos professores. As pessoas estão desesperadas porque não conseguem mais se sentir pertencentes a alguma coisa. O mundo vive só. Diante disso, o amor ao próximo tornou-se uma ideia abstrata e descartável. Porque eu aprendi a amar o outro quando ele é importante para mim. Eu aprendi a amar o outro de forma utilitarista, quando eu consigo tirar alguma coisa de você. Não quando o outro é completamente diferente de mim. Amar o outro se tornou raro justamente porque o amor próprio e completamente distorcido
se tornou absoluto. O homem aprendeu a dizer assim: eu em primeiro lugar, o que eu penso, o que eu gosto. Deus é um meio para que eu alcance tudo que eu quero. Deus é a forma que eu encontrei, aqui falando da humanidade, do cristianismo, hoje aí do lado de fora, de alcançar tudo aquilo que eu preciso. Muitas vezes o discurso hoje é quase um discurso coach, né? Deus vai lhe dar tudo aquilo que você quer. Deus vai transformar você na sua melhor versão. Deus vai fazer com que você esteja sobre todos os outros e você vai ser sempre cabeça, não cauda. Então a linguagem é completamente diferente da pessoa de Jesus Cristo, que era o cabeça, que era o Deus da glória, que era o Senhor eterno, que era o adorado por todos os anjos, serafins e querubins. Ele vem à terra e diz: eu vim para servir, não para ser servido. Eu vim para entregar a minha própria vida por amor dos meus amigos. A relação de Jesus é sempre de entrega. No entanto, há uma cultura do eu no mundo moderno. E é obstáculo para aprender a amar o outro. O mundo hoje, ele é narcisista. O narcisismo é a norma. Eu amo aquele que pensa igual a mim. É por isso que o mundo está tão polarizado. O que pensa igual a mim, tudo. O que pensa diferente de mim, nada. Você consegue ver isso no mundo hoje? Na última eleição estava tão sério que alguns filósofos, historiadores estavam falando que as mesas familiares se partiram. Havia briga, porque um era de A e o outro era de B, e as famílias começaram a brigar entre si. Na época, na nossa congregação, começou a ter alguns problemas. Por quê? Porque eu não consigo mais olhar para o outro e amá-lo por quem ele é. Porque os seus pensamentos me ofendem. Jesus mostra justamente o inverso. Há um livro que eu já citei para vocês, de Christoph Lasch, A Cultura do Narcisismo. Ele diz que o narcisismo não é mais do que uma patologia. Ele vai dizer, é quase uma doença. Mas ele é mais do que isso. É um modo de vida socialmente aceito. Quando você se ama, quando você enaltece quem você é, o tempo inteiro, as pessoas olham para você com um olhar de admiração. Lasch diz que o narcisista moderno se comporta com os outros apenas enquanto eles se esforçam ou reforçam a sua própria imagem. Narciso só gosta do que é espelho, do que lhe é igual. E Jesus, quando manda amar o inimigo é aquele que é absolutamente diferente de mim. É o samaritano. Ele é o próximo. É eles que você deve amar. Né? É aquele que pensa completamente diferente de você. É aquele que tem um culto absurdamente diferente do culto de Jerusalém. Mas você precisa amá-lo. E é revoltante, né? Hoje eu conheço denominações que se odeiam. Pastores que não, esse homem jamais vai pregar aqui. E o reino dos céus? Onde está o reino dos céus? Muita gente pensa hoje como Sartre ensinou. O inferno são os outros. O outro que é infernal. O outro é que tira a minha paz. É o outro que me irrita. É o outro que está me causando mal. Então eu preciso tirar esse outro perto de mim para que minha vida tenha paz. Sartre limita o outro, está dizendo que o outro tira a minha liberdade. E para ser livre, eu tenho que viver segundo o meu próprio coração. E é exatamente isso que está colaborando para a nossa cultura, em que o outro é visto como obstáculo, como aquele que me atrapalha, aquele que está no meu lugar, e não como algo valoroso, como a Bíblia ensina. Não há como viver sem pessoas. Mas observe, se o inferno são os outros, ora pois, viva sozinho. Mas ninguém consegue viver sozinho.
Uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então nós precisamos entender que essas relações humanas não existem se eu ignoro o próximo, se eu ignoro o outro. Essa espiritualidade que celebra a minha própria experiência individual não existe em Cristo, porque Cristo era pleno em si mesmo, não precisava de ninguém. Como é que alguém que não precisa de ninguém e é pleno, e santo, e justo, e tem todo o universo aos seus pés, serve? É uma loucura para esse mundo contemporâneo. É muito difícil entender isso. Sabe por quê? Porque amar o outro, me aproximar do outro, viver com o outro, causa dor. E é por isso que eu não quero me compromissar. É por isso que há um estudo hoje falando dos singles. Pessoas cada vez moram sozinhas. Os apartamentos são cada vez menores. Pessoas não querem mais ter filhos, porque gera responsabilidade. Sem entender que ele necessita daquelas pessoas ao seu redor para crescer, para ser amado, para aprender a amar, para aprender a dividir. Eu tive 4 irmãos, somos 4 na casa, tive 3 irmãos. Eu sei o que é viver com 4 dentro de casa. Eu louvo a Deus porque eu tenho esses 4 irmãos juntos, né, esses 3 comigo. Porque com eles eu aprendi a dividir. Mas é dividir mesmo. Botar, na minha época era uma Coca-Cola só, né? E era uau, né? A gente aprende a dividir. Hoje você come a coxa, tá? Só tem 2, né? Você era o pescoço, né, Lu? Cada um vai aprendendo a abrir mão um pouco de si, do que se tem, do que se é. Só que hoje não é mais assim. Na Bahia a gente fala assim, farinha pouco, meu pirão primeiro. Hoje nós desaprendemos a dividir, hoje nós nos afastamos daquilo que Deus quer para cada um de nós. A religião hoje é sem diaconia. E isso é uma loucura. Diaconel é o verbo servir. Diáconos é aquele que serve. E diaconia é serviço ao outro. Foi por isso que eu fiz questão de ler o Lava-Pés. Que é uma forma de mostrar o amor, o cuidado, o zelo de Jesus pelo outro, como ele se diminuía e se fazia pequeno diante dos seus discípulos. Hoje, as pessoas só querem ser servidas. Hoje, as pessoas querem os primeiros lugares e eles compram. Algumas igrejas estão vendendo, eu já falei isso para vocês, os primeiros lugares você tem que pagar para sentar na frente. Eu falei, ninguém está mais lendo a Bíblia. Né? Jesus falou, não procure os primeiros lugares. Senta lá atrás, se alguém te botar lá na frente, te der lugar de honra, aí é diferente. Mas nós nos esquecemos. É um mundo tão voltado para si mesmo, é tão corrompido, que eu acho que eu posso comprar, entende? Não lê o Apocalipse e diz, olha, você que pensa que é rico, que é poderoso, que é forte, não sabe você que é cego, pobre e nu. A Bíblia hoje é colocada de lado para que as vontades sejam colocadas na frente. Então, Jesus é aquele que me serve a todas as minhas vontades. Timothy Keller tem uma frase que eu adoro, ele diz assim, se Deus faz todas as suas vontades e responde a todas as suas orações, significa que não é a Deus que você serve. Você serve a si mesmo. E eu achei fantástico isso. Porque aquele que é idólatra de si mesmo, aquele que é egocentrado, ele não consegue perceber que ele está servindo ao seu próprio coração e à sua própria vontade e não a Deus. E é por isso que o segundo mandamento hoje, eu quero que você olhe para mim e entenda o amor ao próximo em tempos de ego inflado. Hoje os egos estão imensos. As pessoas estão muito cheias de si. Eu vi uma vez um pastor comigo,
E a gente foi dividir o café, era o último café, eu coloquei, ele olhou, acabou. Eu abro aqui para dentro. Não, eu sou lá homem de tomar café de fundo de garrafa. Só que a gente não percebe essas frases, né? Só que a pessoa exegeta. Quando eu ouvi essa frase, eu fiz, como? Jesus veio tomar do chão sujo. Jesus deixou sua glória. E eu não posso tomar o restinho do café. Entende? Isso está tão entranhado em nós, que nós não percebemos. Eu tenho certeza que ele não percebeu a frase que ele disse e que isso tem um valor, sabe? Na casa que tu entrares, lá ficai. A comida que colocarem à mesa, comei. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Não sai de lá, não. Come com alegria. Come. Parece que nós esquecemos, né? Tem uma história interessante de Lampião, quando ele chega com seus cangaceiros, entra numa casa. Uma das poucas vezes em que ele foi educado, quando ele não tomava tudo como ele fez com meu avô João Lima. Levou tudo da casa do meu avô, está no livro, tem um livro de Lampião. E fala, onde é que você estava? Estava na mata de chapéu de sol de João Lima? É meu avô. E ele chega nessa casa, uma casa simples, e a mulher bota a comida, um dos cangaceiros diz assim, a senhora tem sal? O Lampião olhou e fez assim, como? Sal? Estou achando sem sal. Moça, traz o sal, por favor. E derramou o saleiro inteiro em cima do prato, assim. E você vai comer tudo. Não viu o que nosso Senhor disse? Na casa que tu entrais, comei. É tudo que ela tem para nos dar e você reclama. Um matador, né? Que roubou tanta gente. Mas ele entendeu o Evangelho. Por que nós hoje estamos tão voltados para nós mesmos? Para esse mundo que diz que você tem que possuir, tem que ter, tem que... Sabe? E tiramos o nosso olhar de sobre o Senhor Jesus. Os filósofos dizem por quê. Ilis Lipovetsky, no livro O Império do Efêmero, ele observa o mundo como filósofo e diz assim, o outro se torna supérfluo quando o meu eu é absoluto. Quando o eu é absoluto. Quando eu sou grandioso, o outro não existe para mim. É por isso que tanto o sacerdote quanto o levita passaram ao largo. Quem é que tinha que acudir aquele homem? O bom samaritano que vai fazer isso. Mas quem tinha que acolher era quem professa a fé, quem ensina o cuidado. E aqueles passaram ao largo. Ou seja, o eu deles é tão maravilhoso, tão importante. Lembra? Senhor, obrigado, Senhor. Porque eu não sou como esse pecador. Eu oro 3 vezes ao dia. Perceba que várias vezes ele vai falar a palavra eu na oração dele. Aí Jesus diz assim, tinha outro. Esse que ele apontava e dizia que não queria ser igual, batia a mão no peito. Esse dizia eu também, mas dizia miserável pecador, miserável pecador, miserável pecador. Qual dos dois está limpo diante de Deus? Eles sabiam dizer que se humilhou, o que dizia que é pecador, e eles não conseguiam se ver. Jesus estava falando para os fariseus, para os doutores da lei, e eles não conseguiam ver-se. E esse é o grande problema nosso. Nós não conseguimos nos ver. Nós não conseguimos perceber o momento que pecamos, o momento que erramos, o momento que falamos algo que mostra quem somos. Entende? O ensino de Jesus, irmãos, quanto ao amor ao próximo, é amar como a si mesmo. E não há quem não se ame. Tanto é que Paulo diz assim, olha, quem nos condena é outro. Porque não há ninguém que condene a si mesmo. Ele escrevendo aos Romanos.
Porque a gente quer ser livre. Tanto é que há uma brincadeira que diz que não há ninguém culpado dentro dos presídios, né? O que é que você fez? Não fiz nada. Mas tem um processo contra mim. Ninguém se autocondena, ninguém diz que está errado. E é impressionante, se você já foi num presídio, você sabe do que eu estou dizendo, e eu já fui. Entreguei até uma Bíblia que seu pai me deu a um dos detentos, e hoje ele é pastor. Mandou uma mensagem para mim dizendo: ó, sua Bíblia aqui, ó. Abriu, eu assinei na frente, doando a Bíblia a ele, e falou: hoje eu sou pastor, graças àquela sua visita lá naquele dia. Né? Não tem muitas conversões no meu ministério. Eu conheço várias pessoas que se converteram. E esse é uma das marcas que eu olho e vejo assim, eu podia dizer, essa Bíblia eu ganhei, é minha. Né? Tudo que eu queria é uma Bíblia de Genebra, e o seu Manuel me deu, e eu estava com ela na mão. E ele fez assim, aqui tudo que eu queria era uma Bíblia. Não quer mais. Entende? Amar o próximo, o ensino de Jesus, é amar como Deus ama. Amar como Deus ama, Jesus está dizendo, ele está unindo dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo em um só coração. É entender que a semelhança de Deus é tão importante quanto a pessoa de Deus. Que o outro, a quem eu vejo, é tão importante quanto a pessoa de Deus. Tanto é que João, na sua primeira epístola, capítulo 4, ele reforça essa ideia de se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, o seu semelhante é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, ao qual vê, como pode amar a Deus a quem não viu? Ou seja, o nosso ato, a nossa forma de viver é que revela quem somos. É por isso que no final do Sermão do Monte, Jesus diz: aquele que ouve e pratica as minhas palavras, constrói sua casa sobre a rocha. E o que só ouve? Constrói a casa sobre a areia. Cristianismo não é somente doutrina, irmão. A verdade do ensino de Jesus é praxe, é prática. É como eu vivo. Então não há amor verdadeiro a Deus que não se traduza em amor ao próximo. Essa é a implicação. Eu preciso amar o outro. Isso significa que o amor ao próximo é uma condição para amar a Deus. Eu só amo a Deus se eu aprendi a amar o outro. Se eu aprendi a conviver com aquele que me enche. Entende? Com aquele que eu não suporto mais. E eu preciso aprender a suportá-lo. Mais do que isso, eu preciso aprender a amá-lo. Eu preciso aprender a ter ações que vão amontoar brasas sobre a cabeça dele. Eu preciso aprender a ter relacionamento com as pessoas de tal forma que, se ele pensar completamente diferente de mim, eu vou discutir ideias. Mas eu não vou rechaçar pessoas. Porque toda e qualquer ideia pode ser discutida. Toda e qualquer. Porque vários ateus já se aproximaram de mim no curso de filosofia para discutir o ateísmo deles e eu ouvi cada palavra. Aí depois eu dizia, agora você vai ter que me ouvir também. E aí eu falava da verdade de Deus. Entende? Nunca rechaçar, porque Jesus acolhia. O próprio Jesus disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiveres amor uns para com os outros. Entende? E às vezes nós nos tornamos tão religiosos, que há irmãos que pensam diferente de nós e que nós simplesmente detestamos. Eu amo quando você está em cidade pequena
e a igreja vai fazer aniversário, que chama todos os pastores, todo mundo e faz um culto público, sabe? Teve um desses que falou que jamais pisaria naquele culto imundo. Pegou a caixa de som, botou do lado de fora. Enquanto o culto estava acontecendo lá, ele com a igreja aqui, a caixa de som, botou no volume máximo, em Augustinópolis, aqui pertinho. E começou a pregar e atrapalhar o culto que estava acontecendo do outro lado, com todas as igrejas da cidade. O pastor saiu do culto e foi lá e disse: meu irmão, eu chamei você para estar conosco, e o seu som está destruindo o nosso culto. Esse culto imundo, porque o culto santo era o dele. Será que ele nunca leu Mateus 23? Será que ele nunca percebeu que ele está cheio de si? Que ele está inflado? Nisto conhecereis todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Ou seja, um não existe sem o outro. Um não existe sem negar-se para viver com o outro. É isso que é evangelho. É isso que é amor ao próximo. Mesmo porque há necessidade de um objeto para se amar. O outro. Aquele a quem eu sou semelhante. Então, amar a Deus implica, portanto, amar a criação de Deus. Tudo que foi feito à sua imagem e semelhança. E isso manifesta no amor e no cuidado para com aqueles que compartilham a mesma fé. Não. Para aqueles que compartilham a vida conosco. Porque no ensino de Jesus, é todo aquele que estiver no meu caminho. O samaritano não tinha nada a ver. O samaritano não adorava segundo Israel. O samaritano tinha um culto impuro. E Israel não queria passar nem por dentro de Samaria. Ele não queria nem pisar na cidade de Samaria. E Jesus diz assim: nós vamos aqui, ó, por aqui por dentro da cidade de Samaria. Isso é um insulto para os discípulos. Você acha que era só lá que isso acontece? Acabei de contar uma história que aconteceu aqui. Aqui, ó, pertinho, Augustinópolis. Nós precisamos entender, irmãos, que o próximo é quem Deus colocou no meu caminho. Qualquer um que sofre e que cruza meu caminho. Qualquer pessoa. É por isso que o amor ao próximo exige empatia, serviço e ação prática. Eu podia explicar as 3 coisas na parábola de Jesus do bom samaritano. Não tenho tempo para isso. Mas as 3 coisas estão presentes. Sentir a dor do outro, servir a ele no momento de necessidade e agir na vida dele, colocando ele no hotel, no lugar onde ele vai ficar. Olha, eu vou te pagar uma parte, na volta eu termino ajudando essa pessoa com tudo que eu posso ajudar. Então, o amor ao próximo, irmãos, no cristianismo, no ensino de Jesus, né? No discipulado, eu prefiro essa palavra do que cristianismo, no discipulado de Jesus, significa que eu preciso aprender a ter empatia. Eu preciso sentir a dor do outro, eu preciso compreender a necessidade do outro, eu preciso sentir os sentimentos do outro. Eu preciso entender por que ele odeia. Por que ele me odeia? Eu vou me colocar no lugar dele. Eu preciso entender por que ele odeia tanto, por que ele quer matar. Você entende isso? E a gente não quer pensar nessas coisas. Eu preciso ter respeito pela dor do outro, pelo que ele está sentindo, pelo que ele está pensando, por quem ele é. E é difícil, imagina Jesus olhando nos olhos dos discípulos. Olhando para os olhos do traidor, olhando para os olhos daquele que ia negar que conhecia ele, que é Pedro. E Jesus respeitava e olhava e respondia para cada um da forma que ele precisava ouvir.
Eu preciso aprender a ter compaixão. Compaixão é sofrer com o outro, é sentir a dor do outro, como Jesus olhou para Jerusalém e disse: meu Pai, como eu queria juntar todo esse povo embaixo das minhas asas, porque eles são como ovelhas que não têm pastor. Ele estava compassivo, vendo o sofrimento deles. Observe, para eu aprender a conviver, eu preciso aprender a perdoar, a liberar perdão às ofensas e buscar sempre reconciliação. O nosso coração precisa estar voltado para Deus. Eu preciso aprender a não julgar. Eu preciso aprender a ter comprometimento. Não julgar é justamente evitar críticas. Acolher e ensinar, como Jesus todo o tempo fazia. Ele ensinava o tempo inteiro. Senhor, esses homens não estão conosco, vamos mandar descer do céu fogo e consumir, matar todo mundo. Estão loucos? Vocês não estão sabendo a quem vocês servem? Bonerges, né? Filhos do trovão. Vamos descer fogo do céu para matar todo mundo? E Jesus olha e diz: meus filhos, eu tenho um trabalho longo para ensinar vocês a amar. A fé bíblica, ela contrasta com a fé individualista. Todo o tempo. Enquanto existe a fé em comunidade, como povo de Deus, muitos estão vivendo fé sem comunidade, sem vida comum. E a palavra de Deus diz em Atos que a fé, ela se expressa no amor mútuo. Em aquele povo que tudo dividia, que vivia juntos. Eu louvo a Deus pela nossa comunhão. Uma vida simples, todos nós aqui não temos um templo, estamos aqui juntos como povo, vivendo a mesma fé. Não como algo passageiro, uma emoção que vai e passa. A palavra de Deus diz que o amor é uma entrega concreta. Corta na minha carne. Entende? Todo o processo, toda a relação entre duas pessoas nunca ignora a dor nem o que o outro pensa. Eu fico preocupado com algumas relações de igreja em que as pessoas são completamente centralizadoras, né? Porque se eu sou centralizador, pouco me importa o que você está pensando. É o que eu quero, eu que mando, eu que faço. É do jeito que eu imagino. Mas às vezes eles falam isso com tanto carinho, né? E a gente se submete. Porque carinhosamente ele diz: eu sou pastor, melhor assim. Eu apanhei um bocado para entender que eu preciso carregar os fardos, sabe? Eu preciso pelo menos ouvir o outro. Ter aquela escuta ativa de parar e dizer assim: o que é que você está dizendo mesmo? Jesus não deixou de ouvir as loucuras que os seus discípulos diziam, como essa de descer fogo do céu. Mas ele sempre respondia da forma correta. Se somos a antítese do mundo, como é que isso se processa, né? Se na cultura contemporânea você tem individualismo absoluto, no Senhor nós temos comunhão absoluta e profunda na pessoa de Cristo. Se no mundo você tem relacionamentos líquidos, ou seja, efêmeros, que logo passa, se os casamentos estão durando cada vez menos tempo, se as pessoas estão cada vez mais preocupadas com si mesmo, no Evangelho nós temos serviço humilde, contínuo de uns aos outros. Se o amor lá fora é baseado na utilidade, você é importante para mim desde que você me sirva para alguma coisa, a palavra do Senhor diz que o amor em Cristo é incondicional. Vamos aplicar, que eu já falei um bocado? Pastor, eu entendi. O mundo está terrível mesmo. E o nosso período está pior do que na época de Jesus. Em algumas áreas,
Está quase igual a Sodoma e Gomorra, né? E muitas outras coisas que a palavra nos ensina. A primeira coisa que eu preciso fazer é aprender a examinar meu coração. Se eu aprendi a olhar para fora, se eu aprendi a entender o mundo, se eu aprendi a discernir espíritos, e se eu aprendi a discernir o tempo e as vozes que as pessoas falam, faz com que a gente possa lê-las, eu preciso olhar para mim. E é aí que começa o não julgamento. Porque eu também vejo que meu telhado é de vidro. Entende? Não estou pronto para tirar pedra. Estou morrendo de vontade de apedrejar, mas meu teto é de vidro. Da mesma forma que você perdoar, vai ser perdoado. Da mesma forma que você amar, você será amado. Então eu preciso suportar as pessoas, uns aos outros, né? Perdoando mutuamente, diz Paulo, como o Senhor perdoou. Ou seja, a minha ótica para com as pessoas e para com o mundo é a ótica de Cristo. É por isso que eu falo que a misericórdia é a maior marca de alguém que chegou à maturidade cristã. Ele é misericordioso com o outro. Se você ainda é muito duro para julgar, você ainda não entendeu a misericórdia de Deus sobre você. Entende? O perdão também é outro termômetro que mostra a minha maturidade no perdão ao outro. Então, a minha oração é: desça do pedestal do ego. Desça desse pedestal de que você é o centro do mundo, sabe? Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos o nosso umbigo. Né? Quando os discípulos estavam lá falando: "Oh, essa mulher não presta, o que é que você está fazendo aqui? Que loucura é essa? Falando com essa mulher samaritana", e eles estão ali. Aí Jesus diz assim: "Levantai as vossas cabeças. Para de olhar para vocês mesmos, para o umbigo de vocês. Os campos estão brancos. Lá vem a mulher samaritana carregando um monte de gente para ser salvo." Entende? Tire os olhos de sobre vocês mesmos, levantem as suas cabeças. Saiam de si. E é exatamente isso. A palavra de Deus nos ensina: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Se veja pecador como essa mulher samaritana. Foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos. Mas eles só vão entender depois. E eu estou vendo que boa parte da igreja de lá de fora também não entendeu. Eu estou orando para que entendam, pelo amor de Deus, entendam. Sirva com intencionalidade sempre. Tudo que você fizer, for colocar das suas mãos, ou Deus colocar pessoas próximas a você, sirva com intencionalidade. O que é que eu posso fazer por você? Que eu seja curado, Senhor. Se tu quiseres, eu serei limpo. Eu quero, fica limpo. Várias vezes Jesus pergunta: o que posso fazer por você? Senhor, que eu veja. Como é que você vai perguntar para um cego? O que você quer que eu faça? É porque ele quer dizer a você hoje: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Aprenda a dizer o mesmo às outras pessoas. Aprenda a dizer: eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para ser um junto com você. E por fim, ore pelo próximo. A marca de Jesus. Nós estamos estudando a oração sacerdotal. Jesus orou por si mesmo, mas só orou nos primeiros 5 versículos. Depois ele ora pelos discípulos, depois ele ora por todos aqueles que crerão, e ele nos ensina um caminho. Ore por você. Não ore só para pedir não, tá? Mas ore por você. Mas aprenda a orar pelos outros. Isso é uma marca de amor. Eu falo para a Lara, de todas as coisas que minha mãe me ensinou, acho que a maior de todas elas é o caderninho de oração dela. Eu tenho que respirar. Todas as orações estão lá. Até hoje. E quando ela recebia a resposta, ela passava um risco em cima assim, ó. Deus respondeu. E tinha outras que ela fez: meu filho, eu tenho que começar do começo. Até as outras que chegaram.
Eu comecei orando 10, agora eu estou orando 1h20. Irmão, vai ter pessoas nos céus. E na igreja você vai dizer assim, essa pessoa não fazia nada. E ela vai estar em lugares de honra, que você vai dizer, como essa pessoa está aí? Ela obedeceu o que Jesus disse assim, olha, se esconde no seu quarto. E ora escondido. E Deus nos céus verá. Há muitos que estão fazendo esse trabalho lindo de cobrir as pessoas, de orar pelo mundo perdido, de orar para a expansão da igreja, para a expansão do reino, porque amam o próximo. Seja ele quem for. E nós, como igreja, precisamos aprender isso. Eu encerro com a frase de Jesus. Meus filhinhos, não amemos só de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Ah, mas quem disse isso foi João na primeira epístola? E você acha que quem inspirou o coração dele para dizer essa verdade? Amemos. Não só de palavra, mas amemos de ação e de verdade. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, ó Deus. E nos colocamos diante do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que falar sobre amor é fácil, mas vivê-lo exige sacrifício. Nos ensina, Senhor, a ser como ti mesmo. Nos ensina que palavras afetuosas sem atitudes correspondentes são completamente vazias. Nos ajuda, Senhor, a caminhar diante do Senhor. Nos ajuda a amar em verdade, praticar o bem, Senhor, mesmo quando ele não é conveniente a nós mesmos. Nos ensina, Senhor, a ajudar as pessoas que necessitam do nosso tempo e da nossa vida. Nos ensina, Senhor, que a nossa vida é muito mais do que likes, do que cumprimentos automáticos, do que momentos vazios, Senhor, que tanto vivemos no dia a dia. Ó Deus, nos ajuda a caminhar em Cristo. Nos ensina, Senhor, a amar com sinceridade, sem fingimento, sem retorno, Senhor, e sem nenhuma manipulação. Ajuda que o nosso amor, Senhor, seja sem hipocrisia. Ó Deus, o modelo de amor de Jesus seja a nossa doação, a nossa forma de viver e de amar. Sejamos, Senhor, cada dia como Cristo é. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. A minha oração é que passemos a amar como o nosso Mestre nos amou. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui presentes no Lago Norte, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus.